Leitura da Bíblia, o livro das Crônicas. Boa tarde com Jesus. Nós estamos lendo o livro das Crônicas e, com a permissão de Deus, estaremos lendo mais uma porção nesta tarde, começando com o capítulo 21. Davi numera o povo. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, numerai a Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, o rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isso, meu senhor? Por que seria isso causa de um delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam da espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam da espada. Porém, os filhos de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E este negócio pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer este negócio. Porém agora ser servido, tira a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai, fala Davi, dizendo: Assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho. Escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe para ti os 3 anos de fome, ou que 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isso é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora, que resposta hei de levar a quem me enviou? Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para a destruir, e destruindo a ele, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Orná, o Jebuseu, e levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciões cobertos de sacos se prostraram sobre os seus rostos, e disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal, mas estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo.
Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissera a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Orná, o jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E virando-se Orná, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele, e Orná estava trilhando o trigo. E Davi veio a Orná, e olhou Orná, e viu a Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi, com o rosto em terra. E disse Davi a Orná: dar-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dar-me pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Orná a Davi: toma-o para ti, e faça o rei meu senhor dele o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de alimentos, tudo dou. E disse o rei a Davi, a Orná: não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu, para o holocausto, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Orná por aquele lugar o peso de 600 siclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele tornou a sua espada à bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Orná, o jebuseu, sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estava naquele tempo no alto de Gibeon. E não podia Davi ir perante ele consultar a Deus, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Capítulo 22. E disse Davi: esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem Davi que se ajuntasse os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras para que lavrassem pedras de cantária para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância que não foi pesado, e madeira de cedro sem contar, porque os sidrônios e os tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casas ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. E eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porquanto repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome,
e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospera, e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isto para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem tenhas pavor. Eis que na minha aflição preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata e de cobre e de ferro que não se pesou, porque era em abundância. Também madeira de pedras preparei e tu suprirás o que faltar. Também tens contigo obreiros em grande número, cortadores e artífices em obras de pedra e madeira, e toda sorte de peritos em todas as espécies de obra. Do ouro, da prata e do cobre e do ferro não há conta. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor será contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudasse a Salomão seu filho, dizendo: porventura não está conosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso ao redor? Porque entregou na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei sobre Israel. E reuniu a todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas, e foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes havia 24.000 que promoveram a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvar, disse Davi. E Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, dos gersonitas Ladã e Simei, os filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, Zetã e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite, Aziel, Arã, 3. Estes foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei, Jaate, Ziza, Jeús, Berias, estes foram os filhos de Simei, 4. E Jaate era o chefe, e Ziza o segundo, mas Jeús e Berias não tiveram muitos filhos, por isso estes, sendo contados juntos, se tornaram uma só família. Os filhos de Coate, Arão, Izá, Hebron, Ziel, 4. Os filhos de Arão e Moisés, e Arão foi separado para santificar o Santo dos Santos, ele e seus filhos eternamente para incensar diante do Senhor, para o servirem e para darem a bênção em seu nome eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribo de Levi. E foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Dos filhos de Gerson foi Sebuel, o chefe, e quanto aos filhos de Eliezer, foi Abias, o chefe, e Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias foram muitos.
Dos filhos de Isá foi Selomite, o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foram Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, e Jecar, Meão, o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica, o chefe, Isias, o segundo, os filhos de Merari, Mali, Muzi, os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas, e os filhos de Quis, seus parentes, os tomaram por mulheres. Os filhos de Muzi, Mali e Edé e Jeremote, 3. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefes dos pais, conforme foram contados pelos seus nomes, segundo as suas cabeças, que faziam a obra do ministério da casa do Senhor, desde a idade de 20 anos para cima. Porque disse Davi: o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo, e habitará em Jerusalém para sempre. E também quanto aos levitas, que nunca mais levasse o tabernáculo, nem algum de seus aparelhos pertencente ao seu ministério. Porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima, porque o cargo era assistir aos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas, e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da proposição, e para a flor de farinha, para a oferta de alimentos, e para os coscorões ázimos, e para as setãs, e para o tostado, e para todo o peso e medida, e para estarem cada manhã em pé, para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde. E para oferecerem os holocaustos ao Senhor aos sábados, nas luas novas e nas solenidades, segundo o seu número e costume, continuamente perante o Senhor. E para que tivesse cuidado da guarda da tenda da congregação, e da guarda do santuário, e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Senhor Deus, Pai Celestial, mais uma vez nos curvamos diante de Ti, ó Pai, pedindo ao Senhor misericórdia. Nós precisamos da Tua misericórdia. Cada um de nós precisa, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, dando-nos sabedoria e prudência, ensinando-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio e espírito reto, o qual o Senhor não despreza. Guarda-nos, ó Pai, de todo mal, dar-nos saúde, vida e força para continuar na jornada. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos encomendamos a Ti, crendo no sangue, crendo no perdão de nossos pecados. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.